Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir amanhã ou depois, ou a qualquer hora. Estamos começando a leitura de hoje. Vai ser uma leitura, um, um título de 16 parágrafos, e de uma importância muito grande, muito. Ele começa da vontade de Deus, lá em cima, e vem se comunicando através do Espírito Santo até o corpo cá embaixo. Então, por isso que chama a viagem de volta, né? Uma coisa assim. A jornada de volta. A jornada de volta. Nada de volta, né? É muito interessante, né? E a vontade de Deus é o que importa, né? Então, como toda semana, vamos começar com a meditaçãozinha com duas frases, uma inspirando, outra expirando. Eu procuro sempre ter um tema ligado ao texto que estamos lendo. Por isso também que eu dei essa introdução, porque começa o seguinte, a primeira frase, inspirando. Inspiro a vontade de Deus e expiro a cura para todos os seres. Então vamos à primeira. Inspiro a vontade de Deus e expiro a cura para todos os seres. Inspiro a vontade de Deus e expiro a cura para todos. Inspiro a vontade de Deus e expiro a cura para todos os seres. Inspiro a vontade de Deus e expiro a cura para todos os seres. Inspiro a vontade de Deus e expiro a cura para todos os seres. Vamos permanecer pelo menos uns 10 segundos entre essas duas frases. A vontade de Deus e a cura para todos os seres. Essas duas frases, elas criam um instante santo de silêncio. Entre uma e outra surge um instante santo. Esse espaço é o instante santo. Não é nenhuma das duas frases, é o espaço que essas duas frases criam. O espaço vazio, limpo, onde tudo acontece e desacontece. Esse é o instante santo. Agora a Jane vai fazer uma oraçãozinha de abertura e depois vamos ler. Então, boa noite, ou bom dia, né? Como diz o Gustavo. A gente está aqui reunido com muito amor e muita alegria e muita gratidão a Jesus por estar nos dando essa oportunidade de nos unirmos em nome de Deus, né? Então, nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco.
E seremos curados em mentes na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar, que entregarmos tudo a Ele, para Ele nos ensinar como perdoar, como curar. Eu queria ler 3 frases do curso que eu tirei como oráculo, nos cartõezinhos aqui, que é do curso mesmo. Uma das frases é que Jesus escreve no livro de exercícios. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como minha função agora. A segunda frase do livro de exercícios. Ser feliz, pois a tua única função aqui é a felicidade. E para finalizar, Jesus nos passa ainda dentro do livro de exercícios, Deus, sendo amor, é também felicidade. É isso que Ele deseja para nós. Gratidão, Jesus, por nos guiar. Amém. Então, a gente vai passar para a Ana, que vai compartilhar o texto e vai ler para nós. Prontinho? Bom, obrigada, Jeane, por lembrar. É Jesus que puxa a orelha. É, isso aí. Gente, então, boa noite para todos. A gente agora vai, né, dar continuidade ao estudo do capítulo 8, a jornada de volta. E hoje o nosso tema é a seção 7, o corpo como meio de comunicação. Vamos ver como que Jesus nos orienta a usar o corpo como um meio de comunicação. E qual é a função do corpo nessa meta, né, de ser um meio de comunicação. Então, vamos lendo e comentando. Então, parágrafo 1º. Aí Jesus fala, o ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo, como uma entidade física, né? Não é preciso que ataques fisicamente para aceitares essa interpretação. Tu a estás aceitando simplesmente por acreditares que o ataque pode te conseguir algo que queres. Se não acreditasses nisso, a ideia do ataque não teria nenhum apelo para ti. Quando te igualas a um corpo, sempre experimentas a depressão. Quando um filho de Deus pensa em si mesmo desse modo, né, como um corpo, ele está se diminuindo e vendo seus irmãos igualmente diminuídos. Uma vez que ele só pode se achar neles e nos irmãos, ele se exclui da salvação. Parágrafo 2. Lembra-te de que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação, sendo o elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados. O Espírito Santo interpreta tudo o que tens feito à luz do que ele é, do que o próprio Espírito Santo é. O ego separa através do corpo, e o Espírito Santo alcança os outros através do corpo. Tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque não considera os corpos somente como meio de juntar as mentes e uni-las com a tua e a minha. Aí Jesus falando, né? Só vou repetir isso aqui, essa frase aqui da frase 5. Ele fala, tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque não considera os teus irmãos, não considera os corpos somente como meios de juntar as mentes e uni-las com a tua mente com a minha mente, né, Jesus falando.
Essa interpretação do corpo vai mudar a tua mente por completo a respeito do valor que ele tem. Por si mesmo, ele não tem nenhum. Então, Jesus fala que a gente ataca porque a gente vê alguma vantagem nisso, a gente acha que vai conseguir alguma coisa que a gente quer ao atacar o irmão. Então, será o que a gente pensa ganhar ao atacar o irmão, né? O que seria isso que a gente acha, considera como vantajoso para a gente atacar um irmão nosso? Eu acho que a Atacar no gente sentido de quer atacar julgar, Deus, né, Ana? no sentido de julgar, né? O ego quer atacar Deus, né? Ele fez a separação dos corpos, que todas as mentes concordaram, no sentido de excluir Deus, né? Por isso que ele ataca irmãos, né? Na esperança de não haver nenhuma união com aquilo que para ele é o maior desafio, que é Deus. Mas como ele não é uma entidade, ele é um pensamento nosso, isso pode ser corrigido, né? Como o Espírito Santo está fazendo. Ele fala, eu preciso dos teus olhos, da tua voz, dos teus ouvidos, dos teus pés, das tuas mãos, porque eu não tenho mais um ego. E eu preciso para poder ir curando as mentes, os irmãos, através do meio que a gente acredita ainda ser igual, que é o corpo. Então, o Espírito Santo ele vai interpretando aquilo que o ego usou para separação, são ilusões de corpos separados, ele usa para ir fazendo a comunicação entre os irmãos, né? Ele dá uma outra interpretação. A gente não sabe quem é, né? Então, nós só temos esse meio de interpretação. Nós não tivemos nenhum professor que nos ensinasse quem realmente nós somos, né? Então, nós vemos tudo como corpos, como coisas separadas. E por isso que Jesus prioriza o perdão, né? Antes de tudo, perdoe a percepção. Para ver se a gente vai amaciando, né, esse entendimento através do perdão. Porque é uma sinulidade em termos de ver. A gente só vê corpo. A gente não vê ninguém como ela é, porque não sabe ver a si mesmo também como é. E, de novo, não tivemos nenhum professor. Estamos tendo agora, e por isso o perdão, né? A nós mesmos e a todos os seres que a gente entra em contato. Hoje eu subi no elevador com uma criancinha que devia ter uns 4 meses, né? Com a babá. Mas que coisa mais linda, mais pura. Então é por aí essa pureza que Deus deu e a gente perdeu e está recuperando agora. Os ensinamentos de Jesus. E ele fala, né, que o Espírito Santo vê o corpo, os corpos, né, como meio de juntar as mentes e uni-las. Então, ele vê um corpo de maneira completamente oposta ao que a gente vê aqui, estando, né, identificado com o sistema de separação do ego. Né? A gente vê corpos separados, múltiplos corpos, e o Espírito Santo não, né? Ele vem trazer uma outra visão, né? Porque ele quer usar o corpo, assim como todas as ilusões, né? Como ele faz com todas as ilusões, para que a gente, através do corpo,
se lembre de que Deus é nosso Pai, de que nós somos o seu filho. Então, aqui nesse texto, Jesus vai nos orientar, nos ensinar, através do Espírito Santo, como fazer isso, né? Como é que a gente une corpos para junta as mentes e une os corpos para, em função, né, da expiação, né, em função do despertar do sonho. Então, vamos ver como é que ele faz isso. Juntar as mentes e uni-las, né, em favor da salvação, né? Como que a gente faz isso? Através dos corpos. Então, a gente pode ir lá por 3, né, gente? Ana, deixa eu falar só uma coisinha aqui. Na frase 2, no parágrafo 2, a partir da frase 3, ele fala assim: o ego separa através do corpo. O Espírito Santo alcança os outros através dele. Tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe. Por isso a gente não vê, porque ele vê tudo unido. Porque não consideras corpos somente como meios de juntar as mentes e uni-las a tua e a minha. Então, assim, é essa a diferença. A gente pode lembrar que a gente, se escolher o Espírito Santo para usar os nossos corpos, ele vai fazer isso para unir as mentes. Obviamente que a gente não é um corpo, mas é a forma que ele faz, porque ele usa os corpos para isso. Então, a gente vai pensando, poxa, o meu corpo, ele tem uma utilidade muito importante, porque senão ele fala que toda pessoa que pensa que é um corpo que foi feito para atacar, inevitavelmente vai ter algum tipo de depressão. Mas se a gente entender que os corpos podem ser usados e entregues ao Espírito Santo somente para o propósito do Espírito Santo, então a gente se sente útil, feliz, e ele vai desfazendo essa separação, essa barreira que a gente acha que tem, eu sou um e o meu irmão é outro. Então é muito importante a gente saber que esse corpo que a gente inventou, e não é real, mas parece 100% como você estava falando, ele é útil. E só nós temos o poder de dar o Espírito Santo, porque a gente pensa que é um corpo, então a gente pode dar o corpo. Aí lembrar só o que ele fala aqui na 2, né, que o Espírito Santo ele é o elo de comunicação entre Deus e os filhos que se acham separados. Isso. Né? Então, o Espírito Santo ele interpreta tudo, né, todas as nossas ilusões, ele interpreta à luz daquilo que ele é, que ele sabe que ele é, que é esse mediador entre nós, separados entre aspas, e Deus, que é o nosso Criador. Então, tudo que ele pode usar aqui na ilusão para nos fazer lembrar de que Deus é o nosso Pai, ele usa. E o corpo é um desses instrumentos, né, que ele usa para que a gente chegue a esse ponto, né, de lembrar de Deus, de se lembrar de Deus. E aí ele vai fazendo a gente mudar, né, a forma de ver o corpo, a forma de ver a percepção, que é como o Espírito Santo vê, que é tudo ilusão, mas ele envolve tudo com amor, porque Deus está na nossa mente, o amor é em nós, então ele vai fazendo a gente ver de forma diferente, né? A gente não vai ver o corpo, a pessoa como um corpo. A gente vai lembrar do amor que aquele irmão é, independente do corpo que ele tenha. Olhar além da forma, né? Além da forma. Não vê que Jesus tem exercício que ele fala, você enfeita o corpo, coloca um monte de coisas nele para chamar a atenção do outro irmão. Né? Olha o carnaval, né? Como chama a atenção dos irmãos, né? Por cada um, né? Na sua fantasia linda, glamourosa. O ego faz isso, ele quer fazer isso, né? Para que a gente acredite mesmo que é um corpo, né? Então Jesus fala, você coloca um monte de coisa para que as pessoas gostem de você e realmente atrair outros corpos
na ilusão de que são diferentes, separados, para haver comparações, né? E o Espírito Santo, ele vê a unicidade em qualquer corpo que a gente vê, ele sempre vê a unicidade. É isso que vai fazendo a gente despertar e se sentir útil aqui. A gente está chegando agora na parte mais baixa da manifestação, né? Que é o corpo. Mas se a gente fizer uma visão geral sobre esse capítulo 8, ele começa com a vontade de Deus. No princípio, era a vontade de Deus, né? E houve uma suposta separação e surgiu, Deus ficou lá em cima no céu e surgiu um corpo cá embaixo na terra. E entre o céu e a terra ficou, por graça, o Espírito Santo, fazendo a mediação entre Deus e o corpo. Então, é isso que quer dizer a jornada de volta, né? Jesus agora, né, nesse capítulo 8, está fazendo a gente fazer a jornada de volta do corpo ao Espírito Santo, do Espírito Santo à vontade de Deus, de novo, como sempre foi, a origem. Pois é. A Lá volta. no... É isso que nos salva, é o Espírito Santo. Graças Lá ao no, Espírito Santo. no livro de exercícios, na página 431, quando ele fala o que é a salvação, Uhum. ele fala o que é o Espírito Santo. Ele fala assim, é o final do primeiro parágrafo e o início do segundo. Ele fala, o verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado. E ele substituirá, nesse verbo de Deus, substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. Então, o pensamento da paz é a P maiúscula de pensamento. Aí no 2 ele fala, o pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, tudo com P maiúsculo, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Então, o Espírito Santo ele é o pensamento da paz na nossa mente, que Deus colocou ali no momento em que a mente se viu em oposição, né? Então, é bom, né, a gente Sim. entender bem assim, o que é o Espírito Santo. Aí fica mais claro, né? Ele é o pensamento da paz, não é Ele é o Espírito de Deus, né? o pensamento da paz em nossa mente. Diz que ele estava em potencial, mas não tinha sido acionado por Deus até o momento que a gente achou que poderia se separar dele. Aí ele foi colocado nas nossas mentes. Mas olha, onde você abriu, achei demais você ter entrado aí, o que é a salvação. No parágrafo 4, ele faz um lembrete, que eu acho que sem isso ninguém vai conseguir se sentir tão pleno assim, né? Ele fala assim, todos precisamos fazer isso em algum momento. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui ele fala da meditação, seja ela como for, seja tomando banho, sentada, andando, vamos meditar. É lógico que quanto menos distração, melhor, mas tem pessoas que conseguem se abster do mundo, estando em qualquer lugar e pensar no Espírito Santo, pensar em Deus. É importante ir para esse santo lugar dentro da nossa mente, que a gente se encontra com o Espírito Santo, silencia e espera ele dar o comando de Deus para nós, através dele. É importante isso. E quando nós fazemos isso, você vê que ele já fala do mundo real, ó, aqui, ó. Um sonho em que não há tristezas, pois contém disso de toda a glória que nos é dada por Deus. Já é o mundo real, que é o mundo real, o mundo perdoado. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar, os pássaros vêm viver em seus galhos,
a terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos à luz. Então, é um breve momento que a gente passa pelo mundo real quando a gente aceita o comando do Espírito Santo e fazer a expiação na nossa mente e deixar ele ocupar ocupar o corpo. A gente brevemente vê o mundo real que ele fala, o mundo real dura um instante. É o suficiente para a gente voltar a acessar, como o Gustavo fala, voltar a acessar Deus, o céu, né? Essa é a salvação, realmente. A gente precisa ir para dentro. Porque só a teoria não vai levar a gente. A prática... Pela experiência. Tem que experimentar Deus, experimentar o Espírito Santo. Experimentar a paz que é o Espírito Santo. Aquietar a Mas mente. é como a gente começou, né? A gente estava falando isso antes da gravação, que a gente começou querendo entender com a mente, né? É, Agora a gente já está pensando em meditação, já está pensando em instantes santos, onde você sai da mente, né? A mente já não dá mais as respostas que você quer. Então você tem que transcender ela. Então, aí surge espontaneamente a meditação, que é seu estado original. Você não faz meditação, você é meditação. Tem que fazer essa diferença. Muito... É o seu estado natural. É, do natural. você não está fazendo nada extraordinário. Você está voltando a seu estado natural. E diante do ego realmente é extraordinário. Parece para o ego que é uma coisa, mas isso é o nosso estado natural. Ele está É uma coisa relembrando. ameaçadora para ele mesmo, né? Tanto é que ele nos perturba muito na meditação, porque para ele não é uma ameaça. E aí Vamos ler os três, então? Bom, é que foi Aqui ele ótimo fala. você ter entrado na salvação. Uhum. Aqui ele fala: se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu o usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá, né? que o Espírito Santo lhe dá. Aí vamos ao parágrafo 4. No 4 ele fala: a comunicação acaba com a separação. A comunicação acaba com a separação. O ataque promove a separação. O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido. E no corpo de outra pessoa verás o uso que tens conferido ao teu. Se o corpo vem a ser um meio que dás ao Espírito Santo, de forma que ele o use em favor da união da filiação, tu não verás coisa alguma que seja física, exceto como ela é. Usa-o para a verdade, né? Usa o corpo para a verdade e o verás verdadeiramente. Usa-o equivocadamente e tu o compreenderás equivocadamente, porque já o terás feito por usá-lo de forma equivocada. Já o terás compreendido equivocadamente por usá-lo de forma equivocada. Interpreta qualquer coisa à parte do Espírito Santo e desconfiarás dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. Identificou com o corpo,
vai desconfiar da pessoa. Ele fala aqui na frase 4 do parágrafo 4, né? E no corpo de outra pessoa verás o uso que tens feito, que tens conferido ao teu. Então, é aquela questão, né? O que eu vejo no outro, o que eu percebo no outro, reflete o que está em minha mente. Então, se eu olho para o irmão e o vejo como um corpo, é porque eu estou identificado com o corpo, né? Eu estou me vendo eu próprio como um corpo. E aí é questão de prestar atenção, né? Observar o pensamento, para a gente poder entregar aquilo que não é libertador, a gente entregar para o Espírito Santo, né? Para que ele nos ajude a remover de nossa mente. É por isso que Jesus diz, né? Nada que eu vejo significa coisa alguma, né? A gente tem Uhum. esse, esse olho nessa maneira de ver totalmente inversa, né? Sim, de cabeça para baixo, A gente vê fora o completamente. que, na verdade, está vindo de dentro. Se você tem o conceito de um corpo, você, lá fora você só vê corpos. Se esses corpos se atacam, lá fora você só vai ver ataque. Por isso que Jesus fala da visão invertida, né? Que só o Espírito Santo vem consertar para a gente. Verdade. Aqui Né? está tudo virado ao contrário. Ao contrário, o que você vê lá fora, primeiro você viu dentro de você. Não tem jeito, isso é uma lei, né, que a gente está descobrindo agora. Eu estou descobrindo essa coisa agora. Se o mundo está ruim para mim, você está sendo ruim para você mesmo. Antes, não tem como. Não tem como. Você tem que se inteirar disso e perdoar Hum. e começar a escolher outra vez. Porque, Gustavo, não tem ataque na mente, porque na mente não tem corpos. Não tem corpo, né, na mente. Enquanto a gente está em pensamento, e está em pensamento e não projetou, não tem separação, não tem corpos. A separação é quando a gente projeta um sentimento que não está unido ao nosso Pai ou à nossa mente com Deus. E aí sim a gente tem ilusão de coisas separadas, e aí ataque, guerra, seja lá o que for, e a gente acredita, porque está reforçando no que a gente está vendo. Mas dentro da mente da gente, e principalmente quando a gente está se sentindo como, né, assim, como a criança de Deus, com a nossa pureza, do Filho de Deus que todos somos, não tem corpo. Não tem Ana, corpo, não tem nem mente, não tem nem mundo. É uma mente totalmente não, pura. só amor, só amor. Então, essa ilusão de corpos que a gente cultua tanto é para nos ver separados e atacarmos uns aos outros, mas ainda é um ataque a nós mesmos, né? Então, se nós visitarmos esse ponto na nossa mente, esse altar que a gente construiu para o Espírito Santo, essa morada do amor, se a gente visitar mais esse lugar, a gente vai realmente deixando ir, vai diminuindo, né? O Espírito Santo vai trabalhando nisso, vai diminuindo as projeções físicas de corpos, vai A gente diminuindo. tem que ter isso como um único propósito. Você está aqui para isso, para mais nada. É, você vê que ele está falando no 3 de novo. O Espírito Santo
na frase 6 do 3. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus, em nome da função que ele lhe dá. O Espírito Santo não vê o corpo como nós vemos, apenas a função. Que função eu dou para esse copo? O Espírito Santo vai dar uma, eu vou dar outra. Então, o Espírito Santo, ele só vê amor. Ele vê utilidade para qualquer coisa que a gente dê a ele, utilidade para a gente lembrar de Deus. Qualquer coisa do Espírito Santo, ele usa para a gente lembrar de Deus. A finalidade de tudo com o Espírito Santo é a gente lembrar de Deus. E com isso, a felicidade, de novo, volta na lembrança da nossa mente. Não tem segredo, ninguém está aqui para salvar o mundo. A gente acaba vendo o mundo perdoado porque sem a vontade de separação, a gente vê o mundo como ele é, neutro. A gente vê o que está nele em amor, né? Já não vê mais o pássaro de asas quebradas, a grama destruída, as flores que não estavam florescendo. Ele cita bastante a natureza, né? E isso também é passageiro, porque finalmente a gente vai lembrar de quem a gente é no puro amor, e aí vai estar, lembra da mente unificada com todos, né? Para todo mundo. Nossa função é lembrar de Deus, da forma que o Espírito Santo está nos conduzindo. Sem resistência, deixando ele comandar. É a jornada Aqui de no volta, né? O título. Jornada de volta. Exato. E é quase como um jogo, né? Que você vai aprendendo a jogar. Aos poucos. Você vai aprendendo, você sabe que, às vezes eu sinto assim que é como um jogo de xadrez, né? Precisa muita Você tem que dedicação. lembrar que você tem uma rainha que é invulnerável. Nem no xadrez ela é invulnerável, mas você tem uma rainha invulnerável, que é o Espírito Santo em você. Esse é intocável. E aqui no 3, ele fala ele vai lendo, né? Se tu usas o corpo só para alcançar a mente daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo, que isso não é assim, faz compreender o poder da mente que está em ti. E aí lembra daquela fala de Jesus, né? Eu entrego a ti meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos e meus pés. E é isso, né? É se colocar disponível para o Espírito Santo para servir, né? Para servir. Ele fala, a única função da mente é servir. Então, que serviço eu quero dar à minha mente, né? A que serviço eu quero aplicar, eu quero emprestar à minha mente. Então, aquilo que eu escolher como um serviço que eu quero oferecer a Deus, o corpo vai ser um instrumento que eu vou usar para realizar esse serviço que eu quero oferecer a Deus. E é assim que a gente usa o corpo, né? Como um instrumento a serviço da mente que escolheu certo. É engraçado, ele fala muito na comunicação, né? Então, a gente deve se perguntar nos nossos relacionamentos com quem estamos nos comunicando, com o espírito ou com o ego, seja de qualquer coisa, de uma pessoa, de um animal, de um copo, de uma caneta, tudo tem seu espírito e tudo tem o seu propósito. Mesmo que um copo seja apenas de guarda-água para você beber, mas tem um propósito. Depende de qual é a mente que está olhando para ele, né? É, O propósito vai ser esse ou aquele, dependendo da mente que está olhando para ele. Qual é o professor que está guiando essa mente que está olhando para ele?
Gente, então eu vou ler o 5, tá bom? Tá. Então ele fala assim: no entanto, então eu vou ler a última frase do 4 para poder dar o gancho para o 5. Na última frase, na penúltima, na frase 8, ele fala: interpreta qualquer coisa à parte do Espírito Santo e desconfiarás dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. Aí no 5 ele diz: no entanto, toda perda vem somente da tua própria compreensão equivocada. Qualquer tipo de perda é impossível, mas quando olhas para o irmão como uma entidade física, o seu poder, o poder desse irmão, né, e glória, estão perdidos para ti, assim como os teus. Atacaste o teu irmão, mas, em primeiro lugar, tens que ter atacado a ti mesmo. Não o vejas desse modo pela tua própria salvação, que não pode deixar de trazer ao teu irmão a sua, a dele próprio. Não permitas que ele, seu irmão, se diminua em tua mente, mas liberta-o da sua crença na pequenez e assim escapa da tua. Como parte de ti, ele é santo, esse irmão é santo. Como parte de mim, Jesus falando, tu és santo. Comunicar-te com parte do próprio Deus é ir além do reino até o seu Criador, através da sua voz, né, da voz que é o Espírito Santo, que ele estabeleceu como parte de ti. Parágrafo 6. Regozija-te, pois, pelo fato de que por ti mesmo nada podes fazer. Tu não és de ti mesmo. Aquele de quem tu és determinou que o teu poder e a tua glória sejam teus, com os quais podes perfeitamente realizar a sua santa vontade, né, a santa vontade do Pai, para ti, quando a aceitas para ti mesmo. Ele, né, Deus, não retirou de ti as suas dádivas, mas tu acreditas que as retiraste dele. Em nome de Deus, não deixes que nenhum filho de Deus permaneça escondido, porque o seu nome, né, o nome de Deus, é o teu. Você vê que ele fala no 5, na frase 5 do 5, ele pede para a gente não ver o irmão como um corpo, porque é o símbolo do ataque. Ele fala, não o vejas desse modo, né? Pela tua própria salvação, que não pode deixar de trazer ao teu irmão a sua. Então, se a gente não quiser ver o irmão como uma entidade física, a gente consegue sentir a união com o irmão, que é o propósito do Espírito Santo. Depois ele fala, não permitas que ele se diminua em tua mente, quer dizer, não julga teu irmão, não olha para ele como ele sendo uma personalidade, um corpo. Lembra que ele é o Filho de Deus e que vocês estão unidos. Não o diminua, né? Não torne o Filho de Deus do tamanho de um corpo, né? Mas liberta-o da sua crença na pequenez, né? De que ele é pequeno, e assim escapa da tua. Quando a gente lembra que esse irmão é um irmão santo, é parte da filiação, a gente também lembra para a gente. Por que será, né? Não tem pensamento neutro, tudo que a gente pensa tem um poder total em todas as mentes, em toda a filiação. E aí ele fala, como parte de ti, ele é santo. Para as mentes, como todas nós que estamos acostumados a ver corpos separados, parece isso é quase impossível. É por isso que só o Espírito Santo pode fazer essa união. Por isso que ele precisa do corpo como meio de comunicação para ele nos fazer lembrar que as mentes são unidas. Sozinhos nós não conseguimos, nós ainda achamos que somos corpos, né? A gente aceita a ideia de que está separado e que não é um corpo, mas a gente não consegue ver, a não ser que o Espírito Santo promova essa experiência na nossa mente, né? E mantenha. Para isso, a gente tem que estar com a mente disponível para ele, né? Disponível. Tem que subir no galho da árvore, que nem o Gustavo subia, para ir lá
Buscar a do ponta do mundo lá, galho onde e é na tem ponta conexão do com o galho, Espírito Santo. onde tinha conexão da internet para passar para os irmãos a lição, e lá ele já tinha conexão com o Espírito Santo, tá vendo? Vai atrás, né, Gustavo? É isso que a gente tem que fazer o dia todo com Deus e o Espírito Santo, procurar essa conexão, né? É isso mesmo, é a Que conexão. galho eu vou ficar? Qual é o galho Qual é mais... o galho que está melhor Por aí? mais ameaçador que o Eu galho vou ouvir pareça ser, melhor. vou lá Como naquele diz galho. aqui no Nordeste, quando uma coisa dá errado, o cara diz: em que pau amarrei meu jegue? Olha lá. Quando dá certo, é em que É, galho eu vou aqui a fazer. gente fala, aonde que eu amarrei meu burro? É isso também, é a mesma coisa. É isso. E aí ele fala na frase 9 do parágrafo 5 ainda. Comunicar-te com parte do próprio Deus, né? Que é com cada irmão, é ir além do reino até seu Criador. Quer dizer, se a gente permite que o Espírito Santo una as mentes, faça essa comunicação, né? Então a gente vai estar sentindo que é pertencente ao reino. E através da sua voz, da voz do Espírito Santo, que ele estabeleceu como parte de ti. Então, Deus fez o Espírito Santo, colocou em todas as mentes como sendo parte de nós, por isso que o Espírito Santo pode nos interpretar para Deus. Ele pode fazer isso, ele fica entre nós e Deus, que a gente não lembra. É estar em conexão o tempo todo, a gente fica na conexão aí da internet, fica no celular, fica tudo bem, mas dá uma paradinha e fica na conexão com o Espírito Santo. Eu não falo da boca para fora, eu paro mesmo. No meio do dia, em qualquer atividade que eu esteja, eu falo, agora eu vou parar. Eu sento na poltrona, fecho os olhos e falo, Jesus, eu só quero os pensamentos de Deus agora, é contigo. E desligo. Se eu não fizer isso, eu não me sinto o tempo mais conectada, não me lembro, preciso me lembrar. Gente, é tão pouquinho, né? Uma disponibilidade que todos podemos dar. Estabilizar a conexão, né? Estabilizar, exatamente, né? Às vezes ela não tá, ela tá fraquinha, tem que puxar o fio da parede lá para voltar depois. Aí que o rapaz disse: não, chegue mais para a ponta da galha. Eu digo: mas vai partir. Vai que eu vou cair no chão. O Gustavo foi dar uma de Tarzan lá no meio da floresta para conseguir comunicação com o Espírito Santo. E aqui ele vem falar no 6, né? Ele fala, por ti mesmo nada podes fazer, então regozija-te. Isso é E muito por ti bom. mesmo nada podes fazer. É muito Graças bom. a Deus, que por mim mesmo eu não Graças posso a fazer nada, porque eu Deus. faria muita besteira se eu pudesse ter tudo por mim Eu mesmo. ainda faço. A parte do Espírito Santo, A Aí ele fala, gente tu não faz. és de ti mesmo, tu Não. és de Deus, tu não és de ti mesmo, você De não um te corpo. inventou, foi Não. Deus que te criou. Então lembra disso, tu não és de ti mesmo. Aquele de quem tu és, né, que é o Criador, determinou que o teu poder e a tua glória sejam teus, com os quais podes perfeitamente realizar a santa vontade de Deus para ti, mas quando você aceita essa vontade de Deus para ti mesmo. Então, eu preciso aceitar a vontade de Deus para mim mesmo, para que essa vontade seja realizada em mim. Eu preciso aceitar isso, eu preciso querer isso. Querer receber, não adianta. Querer reconhecer Deus como meu Pai, meu Criador, e a vontade dele como sendo a minha vontade como sendo a vontade dele, que é mais correto falar assim, a minha vontade é a vontade dele, que ele compartilhou comigo. Então, preciso aceitar isso para que todo o resto venha junto, né? Eu tenho que abrir minha mente para isso, senão, como que, né, o Espírito Santo vai conseguir falar comigo se eu estou com o meu ouvido
fechado para ele, por É exemplo. isso mesmo. É por isso que ele fala, vai para dentro todos os dias, para esse lugar santo dentro da tua mente. Vai para dentro, para poder deixar ele. E libera a sua mente para ele, para você escutá-lo, né? Senão vai ter muito ruído na sua mente. Que ele fala, Deus não tirou as dádivas de nós, fomos nós que acreditamos que tiramos tudo dele. Né? A gente acreditou que se separou de Deus, então a gente tem uma culpa danada. Igual o filho pródigo, está com medo de voltar para casa, achando que o pai vai brigar. É uma culpa muito profunda, né? Gustavo, só o Espírito Santo para tirar. Só Não adianta subir no galho, na pontinha, cair lá no rio, não adianta. Tem que... sem conexão não tem. Não vai. Tem que dar a mão para o Espírito Santo mesmo. E Jesus fala no livro, me dá a mão. E isso não é uma vã imaginação. Ele mesmo fala aqui, me dá a mão que eu te conduzo. Isso não é uma imaginação. E ele fala, eu vou te ajudar. Mesmo que você não acredite em mim, vou te ajudar. Mas se você acreditar e me entregar as coisas, eu posso te ajudar muito mais. Porque aí a gente aceita. Ele dá tantas dicas, né? E é tão prático. Tudo que ele pede é para a gente dar um passo para trás e entregar tudo para ele e deixar fluir como ele quer. Porque ele sabe o que nós precisamos. Aqui na última frase do 6, ele fala, em nome de Deus, não deixes que nenhum filho de Deus permaneça escondido na tua mente. Perdoe todo, filho de Deus. Tudo. Começando de você próprio, né? Eu próprio preciso me perdoar, até porque a minha culpa está refletida no meu irmão. Não é o meu irmão que está culpado ou amedrontado. A gente eu projeta. estou culpado, amedrontado, eu estou projetando nele. Então, eu preciso me perdoar. Perdoar essa culpa que eu tenho de achar que eu me separei de Deus. Então, o primeiro a ser perdoado tem que ser eu próprio, porque eu vou parar de projetar isso no meu irmão. Vou parar, inclusive, de ver irmãos, né, que eu vou aceitar que eu sou o filho. Vai parar mesmo, gente. Vai chegar na hora que para mesmo. Acho que é por Então, isso que... gente, é trazer tudo para a luz. Trazer tudo. Tudo. Dá tudo para o Espírito Santo. Tudo que você não tem coragem nem de admitir para você mesmo, traz para o Espírito Santo e entrega para ele. Porque ele sabe o que fazer com isso. A gente não sabe. Não. Mas ele sabe. Eu não contei a história da minha amiga, que ela estava num casamento lá numa fazenda, e era ao ar livre, na grama, toda aquela coisa, pompa. Ela falou assim, mas o que que eu... E ela foi a que trouxe o curso de milagres para a gente aqui para Santos. Aí ela falou assim para o Espírito Santo, ela falava com ele direto, o que eu estou fazendo aqui nesse casamento? Aí, né, tipo assim, com a finalidade disso? Aí, na hora, ela escutava muito fácil a voz. Ela escutou assim, você não vai fazer nada, você vai tomar um sorvete, eu faço o resto. Que tinha até carrinho de sorvete, entendeu? E foi, escuta mesmo, porque ela está sempre aberta. Você não vai fazer nada, quer dizer, manda teu ego tomar sorvete, que eu faço o resto e usa também. É isso, não interfere, abre o caminho, né? Vai se divertir. De ti mesmo, é isso mesmo. Muito legal. Olha que frase bomba no parágrafo 5, frase 2. Qualquer tipo de perda é impossível. Menino, isso é muito sério. Não tem nada a perder. Nada. 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 Não. Nada a perder. E como que ele fala na perda, no parágrafo anterior, assim, ele fala, isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. Só que ele lembra para a gente que não tem perda. Então, eu não vou perder nada. É a ilusão da perda. É a ilusão Exato. A paz está na minha mente como um estado da minha mente. Né? Eu que estou acreditando na perda, mas não tem. Por isso que o perdão é ver que não tem nada para perdoar, porque não tem. Não tem. A gente é o Filho de Deus, no amor de Deus, íntegro, curado, perfeito, livre, impecável. O que pode falar mais? Por amor, amado, amoroso. O que mais? Que a gente ainda tem que inventar, né?
né? Então, crianças de Deus, vou ler o 7, tá bom? Eu agora estou amando minha criancinha. Depois daquele sonho lá, eu acho que você estava certa. A gente vai conseguir chegar ao teu 8 e parou. Normalmente tem sido isso. Então, ele fala assim no 7. A Bíblia diz que o verbo, entre parênteses, ou pensamento, se fez carne. Estritamente falando, isso é impossível, já que parece envolver a translação de uma ordem de realidade para outra. Diferentes ordens de realidade meramente aparentam existir, assim como diferentes ordens de milagres. Aparentam. Só aparentam. Aparentam existir. O pensamento, a linha 4. O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela crença, já que o pensamento não é físico. No entanto, o pensamento é comunicação, para a qual o corpo pode ser usado. Esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido, que se pode conferir ao corpo. Usar o corpo de maneira não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo e assim confundir a meta do seu currículo. Aí, para poder vai falar qual é a meta do currículo do Espírito Santo. Então, ele fala: não há nada tão frustrante para um aprendiz do que um currículo que ele não pode aprender. O seu sentimento de adequação sofre e ele não pode deixar de ficar deprimido. Confrontar-se com uma situação de aprendizado impossível é a coisa mais deprimente do mundo. De fato, em última instância, é por esse motivo que o próprio currículo é deprimente, que o próprio mundo é deprimente. O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente, porque é um currículo de alegria. Sempre que a reação ao aprendizado é a depressão, isso acontece porque se perdeu de vista a verdadeira meta do currículo, que é a alegria. Alegria, é sempre alegria. É. A vontade de Deus para nós é alegria, é o tempo todo. Por isso que como é possível alguém trocar alegria pela dor, né? Que mente é essa, né? Jesus fez, ele tem aquela frase: escolha a alegria de Deus ao invés da dor. A dor pode ser interpretada com qualquer coisa do mundo, de problema. Não é só culpa, dor. medo, raiva, ódio, tudo isso é dor. Escolha a alegria de Deus ao invés disso. Substitui a dor por qualquer coisa. Pronto. É isso que Deus quer para nós, é alegria, né? Ele, nesse capítulo, ele insiste tanto em que a sua vontade é a vontade de Deus, que ele não vai parar, só vai parar quando você lembrar de rir. Verdade, é isso mesmo. Ele não para. E aí que ele vem falar, porque assim, o corpo como meio de comunicação, então ele vem começar a responder a isso, né, mais claramente. Então ele fala aqui no 4, né, na linha 4 do 7. O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela crença, já que o pensamento não é físico. Então não existe corpos, ele já está afirmando, confirmando, não existe nada físico. O pensamento ele é comunicação para a qual o corpo pode ser usado. Então o pensamento não vira carne, mas o pensamento ele é comunicação, e aí você pode usar o corpo para comunicar o pensamento. Então, o pensamento que dá ordem para o corpo, é o pensamento. Então eu primeiro preciso escolher o professor que eu quero que use meu corpo. Ou este corpo, meu corpo, este corpo, aquele corpo, tanto faz. Eu preciso escolher. Então, eu quero o Espírito Santo, eu dou para ele o corpo, olha, é seu. E eu tenho que sair de cena, tenho que deixar para ele. Esse é o único uso natural que pode ser conferido ao corpo. É o corpo comunicar o pensamento na mente orientado pelo Espírito Santo. A única perda possível e viável é a do ego. Não existe outra perda. A nossa maior perda foi... o corpo sendo usado para união, e não para separação.
Porque o corpo ainda é muito importante para nós. Conforme a gente vai dando ao Espírito Santo, ele vai perdendo essa importância, porque é como qualquer outra coisa. O corpo é como qualquer outra coisa. É que a gente achou que era um corpo porque o ego fez a gente acreditar que era separado, e o corpo foi o que ele usou para a gente olhar e falar, olha, existe 1, 2, 3 milhões. Ah, então somos O separados. Filho de Deus não é um. Filho de Deus não é um. Se eu estou vendo Não é milhões, um, né? e não é um. Esse é o raciocínio Então, o correto. Filho de Deus se separa do Pai. Foi essa ideia insana. E ele fala, Quando nós damos diariamente, vou falar diariamente, é o que eu tenho feito, mas acho que cada um faz do jeito que quer. Quando a gente dá, lembra, quando acorda, de dar o corpo para o uso do Espírito Santo, só para a vontade do Espírito Santo, aparece alegria. Porque a gente sai de cena e deixa tudo com o Espírito Santo, então nossa mente fica livre, e ele vai usando o corpo. Se a gente esquece e dá alguma ordem para o corpo, se a nossa mente egóica interfere e dá alguma ordem para o corpo, a gente sai da alegria. A gente sai da alegria. A gente tem confusão, pode ter dor, pode ter porque o ego é qualquer tensão, coisa. né? O ego é tensão. O Então ego não tem foi como feito para ter alegria atacar, estando tenso. Então, é dar para ele. E isso não tem a ver com não ação, porque o Jesus precisa agir para que a gente se movimente para ele. Fale, escute, veja, enfim. Ele vai usar como que você dá o corpo para ele e sabe o que vai fazer. E olha, ele usa muito. Ele usa muito, porque você fica fazendo assim tudo que ele precisa e nem percebe. Ele usa muito. Todas as oportunidades que a gente dá para ele, o corpo, as situações, ele usa muito. Nesse capítulo todo, eu acho que toda a intenção dele é tornar o corpo útil. Útil. É porque a gente dá muita importância ao corpo, né? Então ele quer redirecionar esse valor que a gente dá ao corpo, no sentido de reforçar a separação, ele quer redirecionar no sentido que a gente use para lembrar que a gente é um, né? Perde Para que muito ele sirva a união tempo, na nossa mente. A gente perde muito tempo. E tempo. assim, abre a internet, abre o Instagram. Bom, você vai perder um tempão realmente. Eu vejo também Reels ou qualquer programa, autoajuda, sempre falando do corpo. Agora, então, né, o corpo, você conta proteínas, academia. Se você não fizer isso, você não vai ter longevidade. Tem que fazer isso. Não, é verdade, a gente entra nisso, aí você vai gastar uma fortuna de whey, de isso, daquilo, de tudo quanto é vitamina. Aí você para e fala, meu Deus, mas se eu não sou um corpo, o que eu estou fazendo? Olha, Jesus, eu nem sei mais o que é útil ou não. Ontem aconteceu um negócio, bem rapidinho, aconteceu um negócio muito interessante. Mesmo sendo domingo, a academia fica aqui em cima, subi e falei, vou fazer musculação. Estava fazendo musculação, aí vinha aquele questionamento, mas para que você está fazendo isso, Jane? E olha que eu gosto, para que você está fazendo isso? Aí começou a vir dentro de mim, mas eu estou com tanta vontade de sentar e escrever com o Espírito Santo, que eu estava com umas ideias, queria escrever um sonho, mas eu estou com tanta vontade de escrever, mas será que eu tenho mesmo que estar nessa academia? Para quê? Se é para o meu corpo? Fechei a academia e vim para casa, porque normalmente eu faço tudo, porque eu não vi sentido naquela hora, o meu ser, a minha mente, precisava estar com... Eu tinha uma necessidade muito grande de estar escrevendo, me ligando com Jesus, com o Espírito Santo. Não que ele não pudesse usar academia, que ele usa tudo também. Mas eu falei, meu Deus, mas será que cuidar desse corpo agora é mais importante do que esse chamado interno de ir para dentro? Então, realmente, tudo aqui no mundo, eu não estou condenando quem faz, quem não faz, mas a gente precisa pensar, porque as pessoas estão achando que se não fizerem tudo aquilo que
agora atualmente dizem da musculação, isso, aquilo, elas não vão viver. Mas a gente é eterno e não é um corpo, né? Ah, mas se eu não fizer, eu vou adoecer. Mas a gente é eterno e não é um corpo, e o Espírito Santo cuida da gente, né? O amor de Deus é o nosso sustento. Eu não estou falando contra a academia, contra não tomar nada, porque eu quando cismo, também vou lá e faço tudo isso. Mas eu quero dizer, lembra de dar para o Espírito Santo. Gente, o amor de Deus é o nosso sustento na mente. Sabe que essa vidinha que a gente dá tanta importância, de 70, 80, 90, até 100 anos, dentro de quem você é, dentro do eterno, é um instante não santo. É, Não natural. Me lembro de uma palestra que Krishnamurti estava dando para os ingleses, né, falando sobre a eternidade. E o inglês, na primeira fila, levantou e, num tom jocoso, disse para ele: Ah, que bom que a gente não vai morrer nunca, né? Aí ele disse: E quem disse que você está vivo? A gente chama esse lapso de vida. é o que Jesus falava para as pessoas que só acreditavam em corpo, É. né? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E aí ele fala aqui no 5:7, né? O pensamento é a comunicação para a qual o corpo pode ser usado. Olha lá. Aí as pessoas podem falar, mas comunicar o quê? Gente, comunicar o amor, a paz, a alegria, a gentileza, tudo que vem de Deus. É comunicar o pensamento de Deus em nossa mente. Para isso que o corpo serve, né? Para isso que ele deve ser usado e a gente aceitar, né, a aliança do Espírito Santo, para que ele nos ensine a usá-lo dessa maneira, né? Para esse propósito, que é o propósito da alegria, como ele fala aqui. É. Que é o propósito do currículo do Espírito Santo é o propósito da alegria. E a alegria vem com o quê? Com o compartilhar do amor de Deus, da paz. Isso desde o nosso interior, não é uma coisa intelectual. É um experimentar Deus, né? E compartilhar essa experiência de Deus. Ana, na frase 6 também, do parágrafo 7, ele fala, olha bem o que ele fala. Esse, né, dá o pensamento, né, para o Espírito Santo e o corpo para ele usar como comunicação. Aí Jesus fala, esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido. O único uso natural do corpo é dar ao Espírito Santo para comunicação. Nenhum outro é natural. Nenhum outro tem a ver com a vontade de Deus. Esse é o único uso natural. E Jesus fala que ele mesmo cuida do nosso corpo quando nós damos a ele. Ele fala, ele necessita de pouco. O corpo, dado ao Espírito Santo, necessita de pouquíssimo. Ele fala, se você não abusar do corpo, ele viverá naturalmente e será deixado de lado quando não tiver mais utilidade. Quando não for mais útil. É assim. Gostoso, né, ver que é assim, né? Então, lembrar disso, não tem nenhum mistério aí, né? Lembrar que o corpo, o uso natural dele é o uso para ser um instrumento de comunicação, né? Do pensamento de Deus para os seus filhos, através do Espírito Santo. Esse é o uso natural. Qualquer outro uso é antinatural, é não natural. Como ele fala aqui na linha 7, usar o corpo de maneira não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo, que é a alegria, né? Imagina, a paz, a alegria, esse é o propósito do Espírito Santo. É a meta do currículo do Espírito Santo. Né? Porque para nós o que parece ser fundamental, que é o corpo, para o Espírito Santo ele vê que é uma ilusão, que ele está usando porque nós assim aceitamos, porque senão nem precisaria. Quando nós aceitarmos que somos mente, um pensamento na mente de Deus,
Nós não precisamos mais acreditar no corpo. Mas, Jesus não precisa, porque não tem corpo mesmo. Né? Ele está porque na nossa usando... mente não terá mais corpo. Então, Não tem, deixa de ter corpo no mundo, deixa de ter mundo, né? não tem. E o que Nossa, tem? Tem tudo. Tem todo o reino do céu, todo o tesouro de Deus, tem tudo. É isso, ele está usando o corpo como meio de comunicação, porque nós acreditamos que o corpo seja real. Então, ele está usando um instrumento que a gente acredita para que ele possa fazer de novo a união das mentes. Né? E Só mostra para que o isso. corpo é real e que ele é separado. Né? Então, ele tem um pensamento completamente equivocado. Ele é real e é separado. Então, ser separado é que é o real. Isso que a gente pensa, né? E ele vai falar, não, mas não é bem assim. O corpo, ele é um pensamento na mente, mas que pode ser usado para te libertar deste pensamento, né? Para desfazer esse pensamento. Eu acho que a gente deve deixar bem claro aqui para quem não está habituado com a linguagem do curso, para quem está começando, né? A gente deixar, o Gustavo já está rindo, ó, deixar bem claro que, assim, não somos nós que vamos falar este corpo não existe, não serve para nada e simplesmente abandonar o corpo ou jogar o corpo, não sei o quê. Não é assim, porque Jesus falou, o corpo interpretado por nós sempre vai originar depressão. Então, é bom que fique entendido que o que a gente está falando aqui, aliás, que Jesus está falando, é que este corpo, ele tem uma utilidade, a única utilidade verdadeira e natural, que é ser dado ao Espírito Santo mentalmente, ter dado para o propósito do Espírito Santo, que é nos salvar, né? Que é nos fazer lembrar de Deus. Mas é o Espírito Santo quem faz, nós não. Aqui a gente continua fazendo as coisas normais, mas entregando para Ele o nosso corpo, para que Ele dê a utilidade certa. Precisa ficar bem... É não ter o corpo como um fim, é ter o corpo como um meio. Como um meio, ótimo. É um meio para o Espírito de Santo. comunicação. Não é um fim em si mesmo, Isso. ele é um meio de comunicação para o Espírito Mas Santo. o que ele fala nesse texto é o corpo. O corpo é útil sem ego. Com ego ele não é útil, ele é útil sem ego. Ele é funcional sem ego. Sim. Ninguém precisa morrer. Primeiro que a morte não existe. Verdade. Você pode continuar tomando banho, né? Tomando pagar. sorvete. Vai para academia, mas tudo isso... Ninguém vai pagar seus boletos, não, é você mesmo. Mas a sua mente está lá em conexão com o Espírito Santo. Viu, Gustavo? Eu vou ficar quieta aqui, mas há controvérsia. Também acho, mas eu vou O amor de Deus é meu sustento. Ele cria as ações, ele usa as ações em várias situações e pessoas para pagar, sim. Um exercício de atenção da mente, né? Você está lá na academia fazendo exercício. Você nunca pagou nada sozinho. Nunca. Não, a gente não está sozinho, né? Sozinho. Alguém lhe deu, você tomou, ou caiu do céu, você ganhou na loteria. Mas nada acontece sozinho. Então, assim, por graça, é por graça. Com o Espírito Santo. Aí o que eu estava falando, você pode estar lá na academia, fazendo sua caminhada, etc., mas a sua mente, ao invés de estar ali julgando, analisando, ali perdida, né, sem rumo, entrega ela para o Espírito Santo e fique em conexão com ele. Faz tudo isso em conexão. Vai fazer muito melhor, vai se sentir muito melhor, não vai deixar perder energia com pensamentos de ataque, que eles consomem a nossa energia, né? E vai estar ajudando a ti mesmo e ao teu irmão, né? A voltar para casa. Quando eu tive um EQM, onde eu estava muito bom, eu queria voltar para pagar um boleto. Então. Olha. Desculpa esfarrapada.
Eu acho que qualquer dia vão me expulsar da academia. Ela fica aqui em cima do meu prédio, e ela é, claro, é compartilhada. Porque eu vou para lá, eu fico escutando a lição do dia várias vezes, ou então eu fico escutando podcast, sempre de um curso em milagres, que é a hora que for. Se eu estou fazendo uma coisa para o corpo, né? Eu posso estar escutando outra coisa, né? Em vez de escutar uma música, eu gosto de escutar música, e eu levo para lá e eu fico escutando, né? Mas né? Não é todo mundo que sabe para que é isso, né? Você escuta em viva voz? Não, eu fico sozinha escutando. Quando chega alguém, Tá. eu diminuo, entendeu? Sim, Mas não é um som de academia, né? sim. Gente, com isso, a gente, como a hora já está avançada, a gente para aqui no parágrafo 8, né? Semana que 8, vem a gente isso, vê os próximos 8, os 8 parágrafos, né? isso. Que o tempo urge, como dizia Saint Germain Jesus, o tempo urge. São 16 parágrafos nesse texto. Aí a gente vê o restante do texto semana que vem, se Deus quiser. Tudo bem? Em mim está tudo ótimo, meu corpo já está com fome. Eu só dando risada mesmo. A Janete deve estar morrendo de rir aí. Gustavo, tudo certo para Eu você? estava quietinha, ouvindo vocês. Olha, deu tempo de eu cozinhar todos os meus legumes, preparar as saladas. Beleza. Ai, Já que pensou amanhã delícia. comer as saladas, tudo envolvidas por essa vibração maravilhosa aí? Igual a sua, ai, que gostoso. Aproveitei, já deixei tudo prontinho, lavado. Que bom. Aí eu fiquei sozinha ali na cozinha, né? E Foi ouvindo e fazer. preparando. Eu bem que comi uma empanada dessa. Ai, nem fala, já deu vontade agora. Tá vendo? O corpo se manifestou. Jeane, então você faz a oração de Ah, encerramento? vamos lá. Agradecimento de encerramento. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco. Na eternidade. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada a todo mundo. Bora entregar Obrigado, o corpo para gente. Jesus. Sim, Obrigado a todos. tchau. Espera aí. Bom, gente, então eu vou parar a gravação, tá? Então, beijo para todos, boa noite para todos. Beijo. Beijão. Parar a Boa gravação. semana. Pode parar? Pode parar a gravação, gente? Espera aí, Ana. A Roberta está dando um recado. O que foi? Como vocês não terminaram, tem uma parte. Tá. Aí tem a 2. Então, eu falo para a Ana que eu mandei a parte 2, sem O texto. texto, Tá. mas que ela usa então a parte 1. Então, Ana, o Roberto que manda as ilustrações para a Ana e a Ana sobe lá para o YouTube. Ele estava dizendo que como a gente não fez o texto inteiro, ele mandou uma ilustração e agora para usar a mesma ilustração. A mesma ilustração. Não é isso que ele está falando. Explica. Eu mandei uma arte para ela, parte 1. Ele mandou uma arte que é a parte 1. Isso. Uhum. A Ana disse que talvez... Ela dividiu isso. Talvez não precisasse, vocês poderiam ler tudo. Tá. Como vocês não leram, então fala para ele usar a parte 1, com o texto parte 1. Ela tem. Então, ela vai usar como Posso parte falar? 1. Ele quer falar, peraí. Oi, Ana, tudo bem? Ei, tudo bom. Olha, eu não sabia se vocês iam acabar o texto todo e tal. Eu mandei uma arte sem escrito parte 1.
Mas como vocês não acabaram, então você usa aquela primeira parte. Aquela parte 1. Isso. Uhum. E aí, a semana que vem, eu faço uma com a parte 2, tá bom? Isso, que pode ser a mesma arte, como a gente fez de outra vez, a mesma arte escrito parte 2. Talvez eu dê só uma modificada para não ficar igual, a pessoa pensa Tá. que é repetição, tá bom? Tá, Tá tá bom. ótimo. Muito obrigada, Roberto. Obrigado. Eu te mandei pelo Gmail, porque o meu Terra estava um pouco oscilante, tá bom? Tá ótimo. Até mais. Tá ótimo. Muito obrigada. Imagina. Obrigado. Gente, então, Pronto. Eu estava tentando explicar, mas não estava entendendo o que era aí. gente, Queridinho então vou parar a ele, né? gravação, tá? Ele é ilustrador, Querido. ele manda as ilustrações. Aqui cada um faz uma coisinha, Que bom. assim como você. Então, boa noite para todos. Eu vou parar a Boa gravação, noite. gente que quiser conversar, permanece aqui, tá bom? Eu vou comer, tô com fome.